Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu, nesse momento agora, quero continuar com a leitura da Palavra de Deus, que é ler a Bíblia toda. Nós estamos no capítulo 13 de Gênesis e o título da mensagem de hoje é Abraão e Ló se separam. Graças ao Senhor. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, Senhor, mais uma vez, pelo que nunca deixo de te agradecer pela noite que o Senhor me deu. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Agradeço pelos meus pés, agradeço porque a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Agradeço, Senhor, por esse dia e por agora estar diante da Tua palavra com toda a reverência, com todo o meu prazer, a minha fé que o Senhor me deu, a fé do Teu Filho, Jesus Cristo, e a fé no Teu Filho. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço, Senhor, peço a Ti que abençoe todos os ouvintes, que cada um possa estar atento à Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, 7 vezes intensificado, possa estar o Consolador dentro do coração de cada um, fazendo a Tua obra. Também, Senhor, eu peço que abençoe o governo desta nação, abençoa as autoridades civis, eclesiásticas, militares, abençoa, Senhor, todo o mundo e que a Tua palavra possa ser propagada de acordo com a Tua vontade. O Senhor um dia falou para os Seus discípulos que aquilo que o Senhor falava nos ouvidos deles, chegaria um tempo em que nós falaríamos pelos telhados. E hoje nós podemos agradecer a Ti porque estamos falando pelos telhados, Senhor. O WhatsApp, o YouTube, o Google, o rádio, a televisão, a internet, enfim, tudo é o telhado. Graças ao Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor. Muito obrigado. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro, até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Aí, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao lugar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão até chegar à cidade de Zoar tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abraão:
Deus, que depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá, e aonde por esta terra, do norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamré, na cidade de Hebrão. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birza, de Gomorra, Sinabe, de Adimá, Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chama Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer, os seus aliados derrotaram os Refaíns e Astarut Carnaim, os Uzins em Aã, e os Emins em Savi-Kiriataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Em-Mispac. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam a Zaonzão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamré, o amorreu. Mamré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis, até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoou Abrão. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo:
Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Mamre, podem ficar com a parte deles. Amém.